Fala galera do Naturalmente, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom galera, eu tô aqui hoje para falar de um tema, né, ecologia com vocês, que tem sido aí o nosso tema da semana. E eu escolhi falar hoje de um tema bastante, assim, ao mesmo tempo importante, ao mesmo tempo um pouquinho complicado. E eu sei que é um tema importante da gente esclarecer e de vocês pegarem bem a ideia disso, beleza? Foi uma pergunta do quiz ontem, tá? Gerou muita dúvida, então aqui tá uma questão para tentar explicar um pouco também da história do quiz. Galera, então vamos lá, vamos ver essa questão sobre ecologia. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar, galera, ajudar a gente aí também, pra gente continuar sempre com muito material aí pra vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, olha só, questão do Enem PPL de 2020. As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 1960, apresentavam em sua formulação o composto tributil-estanho, TBT, uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. No quadro estão apresentadas 5 cadeias alimentares contendo moluscos. Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma, tá? Aí ele apresenta as 5 cadeias alimentares, a gente volta nisso já já. E a pergunta é: espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia? Pessoal, primeiramente, olha só. O tema dessa questão é basicamente magnificação trófica. Um termo também muito paralelo, não idêntico, mas também envolvido aí com bioacumulação, tá? Professor, qual a diferença desses dois termos? Bioacumulação é você pensar na capacidade de um ser vivo acumular algo, tá? Independentemente, aquele ser vivo acumular algo. Magnificação trófica é você pegar algo que está sendo acumulado e que está sendo passado ao longo das cadeias alimentares, ao longo dos níveis tróficos, tá? Então, ou seja, eles estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa, beleza? Agora vamos lá, galera, seguinte, qual é a situação? Vamos imaginar uma cena assim. Nós, seres vivos, fomos moldados, evoluímos a ter situações, moléculas que nós conseguimos metabolizar. Que o nosso fígado, por exemplo, como animal, consegue tirar da gente se for tóxica, desde que seja uma molécula que nós sejamos aptos a lidar com ela. Mas nem sempre isso vai ser verdade. Pensa numa toxina inventada pelo ser humano. Nós não evoluímos a lidar com ela, então se ela entrar em você, talvez você não consiga manipular aquilo e ela permaneça te intoxicando. E quanto mais você comer, mais ela acumula e mais ela vai te intoxicar. Serve também para metais pesados, e dentre os metais pesados, o mercúrio é disparado o mais significativo nessa história, tá? E o grande ponto é o que acontece na cadeia alimentar quando você tem vamos dizer, um componente desse? A tendência é você pensar assim. Imagina que, vamos criar aqui uma base. Lá na cadeia alimentar, vamos pegar aqui um ambiente aquático, né? Lá na cadeia alimentar, você vai ter, por exemplo, a alga sendo o primeiro, absorvendo da água. Da alga, isso vai passar para um herbívoro. Desse herbívoro para um carnívoro. E aí pode ser um carnívoro de primeira ordem. E depois para um carnívoro de segunda ordem. E aí pode chegar além disso, né? Mas pensa comigo o seguinte. Imagina que essa alga, à medida que ela vai pegando da água, pegando, isso vai acumulando nela, certo? E vamos supor que essa alga acumulou um valor X. Aí vamos supor que o peixe, ao comer a alga, ele já está trazendo tudo que ela acumulou para ele. E galera, esse peixe não vai comer só uma alga, ele vai comer outras. Então cada alga que ele comer, ele já está absorvendo um valor grande. E a tendência é acumular mais ainda nele. E quando você pensar dele para o próximo, mesma lógica, ele já acumulou bastante e o próximo já pega tudo isso acumulado e provavelmente não vai comer só um peixe, vai comer vários, né? E vai acumular muito mais. Ou seja, isso é a magnificação trófica. É a tendência de coisas tóxicas, metais pesados, irem acumulando ao longo das cadeias alimentares, seguindo essa lógica. E seguindo essa lógica, galera, qual é, vamos dizer assim, o organismo que tende sempre a acumular mais? Bom, gente, esse organismo vai ser aquele que está no topo da cadeia alimentar, porque isso vem sendo passado, até chegar a ele lá na ponta e ele acaba acumulando mais. Em termos absolutos, ele acumula mais. Bom, eu vou parar aqui para responder a pergunta e depois eu puxo um outro raciocínio, ó. Primeiramente, ele fala que o TBT tende a acumular principalmente nos moluscos, né? E ele fala que no início da cadeia, das 5 cadeias, a concentração era a mesma. Então, o que as algas e cianobactérias estão absorvendo no início, é a mesma coisa.
A pergunta que ele faz na sequência é: espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia. Maior é um termo importante para responder essa pergunta. Maior é um termo absoluto. Qual é o que acumula mais? Pessoal, sempre o que acumula mais é o que está na extremidade, é o que está na ponta da cadeia, certo? Então, naturalmente, seria os indivíduos que estão aqui nessa extremidade. Mas a pergunta é: qual é o molusco? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que observar a posição do nível trófico de cada molusco em cada cadeia alimentar e ver qual é o que está mais na ponta, porque necessariamente será esse o que vai ter acumulado mais, será o exemplo de molusco que mais acumulou. Por exemplo, na primeira cadeia, o molusco que nós temos aqui é o mexilhão, certo? E o mexilhão está no segundo nível trófico. Na segunda cadeia, nós temos aqui o caracol marinho. E galera, o caracol marinho está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele é o quarto nível trófico. Já na terceira cadeia, nós temos a ostra, que é 1, 2, terceiro nível trófico. Na quarta cadeia, nós temos aqui a lula. 1, 2, 3, 4, quinto nível trófico. Até aqui, certamente, a lula é o que acumula mais. Mas aí nós temos a quinta cadeia, cianobactéria, 1, protozoário, 2, esponja, 3, estrela do mar, 4, peixe, 5, e o polvo lá na extremidade, sexto nível trófico. De todos os moluscos, é o que está mais na extremidade e, de forma absoluta, é o que tende a acumular o maior índice de TBT, de toxina. O que faz com que o gabarito da questão seja a letra E, indicando a cadeia alimentar 5. Pegaram a ideia? Qual é o cuidado, pessoal, e que tem relação com a pergunta que nós fizemos no quiz dessa semana? Numa cadeia alimentar, quem entende, numa cadeia alimentar de um ambiente aquático, a ser o organismo que tem maior eficiência em acumular. Pessoal, ser eficiente significa... vou te mostrar o que é ser eficiente. Se eu comer de um peixe que tem 10, certo? E eu comer 10 peixes... 10 vezes 10, 100. E depois você analisar meu tecido e tiver 100, pessoal, eu fui muito eficiente em acumular. Eu acumulei basicamente quase para tudo que eu absorvi. E nada foi eliminado. Então o meu potencial de acumular é muito grande. Mas se, por exemplo, eu comesse os 10 peixes contendo 10 e depois você analisasse meu corpo e eu tivesse 60, aí você pensaria, o que você fez com os outros 40? Bom, eu como animal complexo, com sistema complexo, talvez meu corpo tenha conseguido eliminar parte disso. Talvez meu sistema excretor, talvez o metabolismo hepático. Enfim, eu consegui dar fim a parte disso. Então eu não fui um organismo tão eficiente a acumular, o que é bom para mim, certo? Mas vamos pensar, gente, nessa linha de raciocínio, então os animais têm um ponto a favor, Tem um fígado, tem um rim. E as algas? Organismos simples, que não diferenciam tecidos. Bom, gente, as algas não têm tantos recursos. Então, numa cadeia alimentar de ambiente marinho, elas tendem a ser um organismo que tem maior facilidade e que são mais eficientes a acumular, proporcionalmente dentro do contexto delas. Então, quando a pergunta é mais eficiente, a resposta é uma coisa. Quando a pergunta é o que mais acumula, maior, qualquer coisa no sentido absoluto, a resposta vai ser sempre o extremo da cadeia. Galera, espero que vocês tenham entendido, tá? Um abraço a todos vocês e a gente se vê aí na próxima questão ou numa próxima postagem e até lá.